easy to play with the intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to know. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje, meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o José Paulo Mendes. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, depois de mais uma vitória dos Colts. E com você aí, Gabriel? Tranquilo também, animado pro programa de hoje. Não dormi muito essa noite, mas não vai me atrapalhar nada no meu desempenho. Tô animado. Essa rodada tem jogos no papel que parecem ser muito bons. Na última rodada, talvez não tinham tantos jogos atrativos assim na rodada e acabou sendo uma rodada espetacular. Tivemos 3 jogos indo para prorrogação. Essa a gente tem jogos de nome que a gente vai falar mais para frente. A gente vai começar falando do Thursday Night Football, mas depois vamos fazer um preview da rodada. A gente vai falar aí bastante do grande jogo da rodada, na minha opinião, o Cincinnati Bengals e o Seattle Seahawks. Aí a gente tem as entrevistas também. Tem entrevista do Andy Dalton, do Bill Belichick, do Eli Manning, do Le'Veon Bell. E temos também a entrevista do Brian Hoyer, que se tornou titular durante o jogo aí contra o Houston Texans. Então não vamos enrolar muito não, então vamos para o Thursday Night Football. Olha, eu já falei isso outra vez, mas eu acho que a vinheta do Monday Night Football é super tradicional. Mas eu acho que a do Thursday Night Football aos poucos aí já está se tornando a minha vinheta favorita. Mas esse não é um podcast sobre vinhetas, é um podcast sobre futebol americano. E vamos falar da vitória do Indianapolis Colts por 27-20. O Matt Hasselbeck começou jogando mais uma vez e o Andrew Luck não jogou. Ele tem um ombro parcialmente separado, não sei direito como seria a tradução, acho que é uma espécie de luxação. E ele não jogou de novo, quem jogou foi o Matt Hasselbeck, veteraníssimo, 40 anos. Até teve um momento engraçado que, não lembro quem que deu essa estatística no Twitter, que o Matt Hasselbeck, o Frank Gore e o Andre Johnson, que foram os 3 principais jogadores do ataque dos Colts ontem, juntos têm 106 anos. Então vê que é um time bem cheio de veteranos aí, mas conseguiu vencer. O Matt Hasselbeck, que também não estava 100%, ele passou a semana toda com uma virose. No dia do jogo, ele estava no hospital tomando soro nas veias. E pelo lado dos Texans, mais uma vez a controvérsia ali na posição de quarterback. O Ryan Mallett começou o jogo, teve uma interceptação que não foi culpa dele e acabou levando uma pancada ali com o capacete na altura da barriga, que ele precisou deixar o campo e entrou o Brian Hoyer e ele começou com uma série de passes completos, começou a mover melhor o ataque e o Ryan Mallett não voltou mais. E deu pra ver aí, a transmissão não poupou o Ryan Mallett, mostrou ele na sideline durante o jogo, ele com a cara aí de poucos amigos. A entrevista dele depois do jogo também deixou bem claro que ele não gostou nada de ter ido pro banco. O Zé tem os números da partida pra gente, vamos ver aí como foi, comparando os números do Mallett ao Brian Hoyer. Vou pegar aqui alguns números do Texans. O Brian Hoyer, ele foi para 31 tentativas, ele completou 24 delas, que é um aproveitamento muito bom, para 312 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. O Ryan Mallett, pelo outro lado, ele tentou 10 passes, acertou 7, também não é um aproveitamento ruim, mas ele tentou muito menos passes. Conseguiu 50 jardas, nenhum touchdown e uma interceptação. A interceptação, quem viu o jogo viu que não foi culpa dele, né? Foi um passe que bateu na mão do Arian Foster, que ele deixou a bola passar e o defensor dos Colts fez a defesa. A gente fez a interceptação, a gente tem a entrevista do Brian Hoyer depois do jogo. Vamos ouvir o que ele disse aí. Some good, some bad. You have to watch the film and see. Obviously, the last play, it's a pretty bad decision. Try to throw it away and play on 4th down. So, that's not the greatest decision in the world, but I think there was, obviously some good too, and we fought and kept fighting back. Ele falando especificamente sobre o lance da interceptação no final do jogo. Ele disse que ele teve uma atuação com momentos bons e ruins e que a última jogada foi uma decisão muito ruim por parte dele. Ele disse que tentou jogar a bola fora para ir para a quarta da descida, mas que não foi a melhor decisão do mundo.
e teve alguns bons momentos e que o time lutou bastante. Zé, eu sempre achei estranha essa percepção que o pessoal tem às vezes do Brian Hoyer como se fosse um game manager, né? Que é aquele cara que cuida bem da bola, que não comete muitos erros, que também não arrisca muito. Eu não vejo ele assim. Ele é um jogador que já provou várias vezes que ele toma decisões ruins em momentos ruins. E mais uma vez nesse último jogo contra os Colts. E ele pode ter até jogado bem até aquela interceptação, mas eu acho que é aquele caso de jogador que vindo do banco é uma coisa, mas quando ele começa como titular é outra. Concordo plenamente com você. O Hoyer é aquele cara que você tá com ele no banco, o seu quarterback sentiu uma lesão, ele é um cara que é confiável para 2 jogos, assim como o Hasselbeck, que a gente acabou de ver nos Colts, que ele já é um veteraníssimo, ele não tem mais condições de jogar 16 jogos, mas ele assumindo a responsabilidade, ele consegue ganhar 2 jogos, ganhar um jogo assim em dois jogos em 3 partidas, mas não é um cara que você pode confiar como seu quarterback titular para a temporada regular. E assim, ele não é um game manager, ele comete muitos erros em momentos decisivos. Ele não erra quando o jogo está tranquilo para o seu time, ele erra no jogo quando ele não pode errar, que ele sente a pressão. O Zé tem razão, eu acho que o Brian Hoyer é isso, ele é um bom reserva e eu acho que o Bill O'Brien vai acabar optando por colocá-lo na próxima rodada, até porque ele vai ter uma semana cheia, 10 dias, vai poder se preparar bem, mas eu acho que o Ryan Mallett ainda volta a ter outra oportunidade durante a temporada e o Houston Texans está numa situação complicadíssima, né? Porque como que você vai salvar a temporada com uma situação tão ruim na posição mais importante do esporte, que é a posição de quarterback? Agora falando... Pior ainda, posso só fazer um complemento aqui? Claro, claro. Uma coisa que a gente esperava que funcionasse muito bem nesse time do Houston Texans era aquele front seven, mas ele não está conseguindo ir tão bem. O J.J. Watt está sendo muito bem marcado, estão sempre 2 nele. Ontem também foi assim. E o resto da equipe, que você esperava, por exemplo, J. Davion Clowney, que foi uma primeira escolha geral, eles aproveitassem essa marcação no J.J. Watt, que ia conseguir os outros penetrar mais, mas não estão conseguindo, eles não conseguiram sacar o quarterback dos Colts ontem, e eles conseguiram colocar o Hasselbeck em pressão algumas vezes, mas mesmo assim, é muito complicado você confiar muito, não ter um quarterback titular e a sua defesa também não conseguir ir bem contra uma linha ofensiva que é mais fraca como a dos Colts. Eu acho que o Zé tocou num bom ponto, porque eu ia até falar sobre isso. Os Colts fizeram um bom trabalho contra o J.J. Watt até. O J.J. Watt, a gente se acostuma um pouco com o altíssimo nível dele. E ele entrando nessa rodada, ele tinha 4 sacks e 11 tackles atrás da linha de scrimmage, que é um número absolutamente absurdo. Ele vinha naquele ritmo dele de Defensive Player of the Year mais uma vez e não teve um bom jogo realmente contra os Colts. E eu acho que a defesa dos Texans era assim, o Jadeveon Clowney tá melhorando, ele fez algumas boas jogadas nesse jogo já, mas ele tem que melhorar muito, mas eu acho que ele tá na direção certa. E quando ele não faz uma jogada, ou o J.J. Watt, essa defesa simplesmente não faz nada. O Brian Cushing, ele é um grande inside linebacker, mas até agora ele é um cara que lida muito com lesões, tá voltando aí nessa temporada, mas não tem feito nada de espetacular. O Kareem Jackson teve uma partida péssima, ele cometeu faltas em momentos importantes e foi queimado pelo T.Y. Hilton ali naquela última jogada que selou a partida, né, no último passe do Matt Hasselbeck pro T.Y. Hilton. Então, é um time que tem problemas sérios, né, e a gente fica até um pouco triste, né, Zé, porque você vê um time que tem jogadores muito bons, né, tem o DeAndre Hopkins, pra mim já é um dos melhores recebedores da NFL, ele já, pra mim, já fica ali quase naquele patamar com o Jordy Nelson, o A.J. Green. Ele teve 168 jardas ontem. O Arian Foster, que ontem voltou a ter uma boa partida, né? Na primeira partida dele depois da lesão não foi tão bem, mas essa ele já foi bem, ele passou de 100 jardas totais. Tem o J.J. Watt também, e a gente vê o auge desses jogadores aí meio que sendo desperdiçados nos Texans, né?
Sim, e você vê que se os Texans continuarem nesse ritmo, a gente pode ver muitos jogadores com uma carreira igual ao do Andrew Johnson, que sempre foi um dos melhores jogadores da liga na sua posição e sempre acabou vendo a equipe não conseguir muito longe, disputou muito pouco em playoffs. E aí você tem um Arian Foster que pode passar por isso, um DeAndre Hopkins que pode passar por isso, um J.J. Watt que pode passar por isso e um Jadeveon Clowney que também pode sofrer com isso. E só um último detalhe do Cushing ontem, que ele não protagonizou nenhum tackle. Todos os tackles que ele deu na partida foram assistidos. Só pra terminar de falar desse jogo, né? A gente não tem como não citar a lei do ex, né, Zé? Porque não tem, cientificamente, como você vai comprovar, né? Mas acontece em todos os esportes, né? O Andrew Johnson vinha tendo uma temporada péssima e na partida contra os Texans em Houston conseguiu 2 touchdowns e já mais que dobrou o número de jardas dele total na temporada. Sim, e eu deixei ele no banco no Fantasy, então vamos falar de outro jogo. Isso acontece. Muita gente dropou ele no Fantasy. Mas vamos passar agora, vamos fazer a prévia da rodada aí. Muitos jogos pra gente falar. A gente vai falar ali dos principais e depois vai passar mais rapidamente pelos outros. Começando pelo Cincinnati Bengals e Seattle Seahawks, que é o grande jogo aí da rodada, parece. É o jogo de 2 da tarde, se eu não me engano. Se eu não me engano, não. Tem transmissão da ESPN, né? E coloca aí o Cincinnati Bengals 4-0, um grande teste, né, para a equipe. Vai enfrentar o Seattle Seahawks 2-2, mas que é o Seattle Seahawks, né, mesmo estando com a campanha aí não tão boa. É o atual time que foi 2 vezes ao Super Bowl, campeão em 2000 no penúltimo, perdeu ali no finalzinho no último, é um grande time ainda, mas que tem problemas sérios no ataque, no ataque ainda. A linha ofensiva do Seattle Seahawks tá jogando muito mal e vai ter pela frente aí o Geno Atkins, que voltou aos bons dias dele, né? Parece voltou a ser um dos melhores defensive tackles aí da NFL. Uma defesa do Cincinnati Bengals que é boa, tem um bom pass rush. Eu acho que vai ser uma tarefa bem complicada para o Seattle Seahawks aí, proteger o Russell Wilson e abrir espaço no jogo terrestre, né, Zé? Concordo. Esse jogo é aquele jogo que, se fosse lá na 11ª rodada, com certeza você pode imaginar que o Sunday Night Football ia ser esse jogo, porque nas rodadas posteriores a NBC ela pode trocar o jogo que ela faz o Sunday Night Football. E pra mim vai ser um jogo sensacional, porque vai ser um teste do Andy Dalton contra uma grande defesa, vai ser um teste pro AJ Green, que vai enfrentar aquela secundária. A gente vai ver como vai funcionar a linha ofensiva do Seattle contra a defesa dos Bengals, que vem muito bem. É um jogo que vai ser um teste tanto pro Seattle Seahawks quanto pro Cincinnati Bengals. Com certeza um dos melhores jogos da rodada, se não o melhor. É um teste pro Andy Dalton também, né? Ele vem tendo um começo de temporada espetacular, mas todo mundo espera aquele momento que o Andy Dalton vai ter um daqueles jogos, nos momentos decisivos que ele vai mal. Esse é um jogo decisivo, né? Apesar de não ser no prime time, nem no final da temporada, acho que é um jogo importante. E a gente tem a entrevista dele aí durante a semana aí, vamos ver o que ele tá esperando aí. Ele falou mais especificamente do ataque do Cincinnati Bengals, que vem tendo um começo de temporada espetacular. We're playing to our potential, and there's still more out there that we can go grab. That's what's fun about this so far is, you know, we've done well up to this point, but we still haven't played our best. Ele falou que eles estão cumprindo, né, o potencial do ataque dos Bengals, né, que tem muitas peças, mas que eles podem evoluir ainda mais e que isso que faz esse ataque ser divertido, que ele vê que eles podem crescer ainda mais. É um ataque que tem muitas peças mesmo, tem o Tyrant Tyler Eifert, que vem tendo uma temporada espetacular, tem o AJ Green, que é um dos melhores recebedores da NFL, tem o Marvin Jones, tem o Mohamed Sanu, e no backfield aí tem talvez o melhor dupla de running backs da NFL, né, o Giovanni Bernard e o Jeremy Hill. E a defesa do Seattle Seahawks vem sendo a defesa que a gente espera, conseguiu aquela jogada espetacular contra o Calvin Johnson no final do jogo no Monday Night Football. Não vamos entrar de novo na história da falta, mas vem jogando bem aí desde a volta do Ken Chancellor. Desde a volta do Ken Chancellor ainda não permitiu nenhum touchdown ao adversário, e vai ter um grande teste agora contra esse ataque dos Bengals.
Sim, o ataque dos Bengals foi muito bem, os dois running backs. Eu cobri o último jogo dos Bengals nesse domingo e esse ataque dos Bengals ele tá muito explosivo. Quando não é o Giovanni Bernard que consegue uma big play, é o outro running back que agora tá me falhando a memória, o Jeremy Hill. Se os dois running backs não conseguem ir bem, aí tem o AJ Green. Se o AJ Green não tá bem no jogo, aí surge o Tyler Eifert. Aí surgem os outros wide receivers, como o Sanu, o Marvin Jones. E é assim, e é uma equipe que ainda tem muitas trick plays que não são usadas, porque o Sanu ele é um jogador muito versátil, ele consegue correr com a bola, às vezes ele lança, no passado, se eu não me engano, ele lançou um touchdown para o Andy Dalton, então é uma equipe que sabe ali ter suas jogadas, então se o Seahawks consegue parar o jogo corrido, ele vai ter que sofrer ali com o AJ Green e Tyler Eifert. Se consegue parar os dois no jogo aéreo, aí os running backs conseguem ali uma boa jogada. Vai ser um jogo muito difícil para o Seattle Seahawks. Eu acho que o Cincinnati Bengals consegue o 5-0, mas vai ser um jogo muito difícil para eles. Também meu palpite também é o Cincinnati Bengals. Passando para a próxima partida, outra partida que talvez tenha perdido um pouco do brilho com as lesões, mas ainda assim é um confronto aí de pesos pesados da NFL. O New England Patriots vai enfrentar o Dallas Cowboys. A gente tem a sonora aí do Bill Belichick. Vamos ver o que ele falou do Dallas Cowboys. It's a really explosive football team. They seem to start every game from ahead with a really aggressive, attitude. They've got a lot of clutch players. They're very good on both sides. Ele disse que os Cowboys têm um time bastante explosivo, que parece sempre começar na frente, que é forte na linha de scrimmage e que tem jogadores que decidem nos momentos decisivos. Sem o Tony Romo e sem o Dez Bryant, eu não sei que jogadores são esses que o Bill Belichick está se referindo. Também não. A defesa, o Sean Lee é possível que ele fique de fora, que é mais uma perda muito importante, porque essa equipe ela tem 4 grandes líderes e 4 jogadores que são diferenciais, que são Tony Romo, Sean Lee, Dez Bryant e Jason Witten. 3 desses jogadores podem estar de fora nesse jogo. E vai ter o retorno do Greg Hardy, né? Sim, eu ia citar justamente isso. Chegou ao fim a suspensão dele. O que você acha que ele pode trazer de impacto aí? Ele pode ajudar muito na pressão ao Tom Brady, porque o Brady ele tá muito bem nessa temporada e ele tem que ser pressionado para você conseguir parar esse ataque ofensivo de New England, porque não tem como você marcar o Gronkowski. Então, você tem que ir para cima do Brady e fazer ele liberar essa bola muito rápido quando os recebedores de New England ainda não conseguiram completar a rota, e aí ele tem que lançar um passe mais curto, improvisar, porque senão o Brady vai castigar muito essa defesa dos Cowboys. É fácil falar isso, né? Mas a gente viu que foi o New England Patriots e o Buffalo Bills, o Tom Brady se livrando da bola muito rápido. Então é engraçado porque o Buffalo Bills tem talvez aí o melhor front seven da NFL, mas se tornou completamente ineficaz porque simplesmente não dava tempo de chegar à pressão, né? O Tom Brady 2 segundos se livrar da bola, 3 segundos, muito rápido. E eu acho que o Greg Hardy, eu não sei quanto que ele vai jogar nesse primeiro jogo, eu acho difícil ele ficar em campo aí muitos snaps, eu acho que ele vai ter mais ou menos um número limitado. E eu não vejo muitas chances aí do Dallas Cowboys vencer o New England Patriots. Eu acho que o Patriots passa com facilidade. Passando para o próximo jogo, temos o Sunday Night Football, né? O New York Giants e o San Francisco 49ers. Talvez não seja um jogo tão atrativo aí pelo momento que as duas equipes vêm passando. Os Giants engataram aí 2 vitórias consecutivas, né? Contra o Redskins e uma vitória surpreendente contra o Buffalo Bills. E para mim, essa defesa dos Giants é uma das grandes surpresas da NFL, porque nome por nome talvez seja uma das piores ali da NFL. Com certeza é uma das piores, ainda mais sem o Jason Pierre-Paul, que sabe Deus quando que ele vai voltar. Mas esse time vem sendo uma equipe bem dura de se enfrentar, né? Muita gente questiona o Tom Coughlin e tal, mas é justamente por causa disso que ele ainda tem o emprego, né? Porque esse time aí tá superando todas as expectativas, ele tá
como os americanos falam overachieving, né? Que é um time que está excedendo as expectativas, né? Está conseguindo conquistar mais do que ele talvez fosse capaz no papel. O mesmo Odell Beckham, é engraçado que o Odell Beckham vem recebendo críticas, o pessoal diz que ele não está sendo o mesmo da última temporada. Tem muita gente que não gosta do Odell Beckham, né? Mas ele aí, se ele manter o ritmo atual, ele vai ter 1.200 jardas e 8 touchdowns, né? Que é longe de ser uma temporada ruim, com certeza colocaria ele no Pro Bowl. Então vamos acalmar um pouco nas críticas ao Odell Beckham. Claro que ele pode jogar melhor, mas ele teve bons jogos contra o Redskins e contra os Falcons. E contra os Falcons ele foi marcado pelo Desmond Trufant, né? Que é um grande cornerback. Então o Odell Beckham, eu ainda acho que ele vai se encontrar, ainda vai voltar a ter pelo menos os números da última temporada. O que eu acho diferente é que o Eli Manning, ele normalmente era um quarterback que tinha uma visão muito afunilada, né? Então um alvo estava bem, ele força bastante espaço nesse alvo. Só que eu acho que ele está distribuindo melhor a bola, né? Até a gente está vendo o Urban Randall ter um bom começo de temporada, então o Odell Beckham, as defesas estão se preparando para parar o Odell Beckham e o Eli Manning está indo bem em procurar os outros alvos, né? E falando em Eli Manning, a gente tem a sonora aí dele, a entrevista dele falando sobre o San Francisco 49ers. Vamos ver o que ele teve para falar. No, I think we got to prepare the same way. We got to understand that, just a few weeks ago we were, we were having to grind to get out of that circumstance. And I think that's kind of, the way San Francisco is going to be coming in. They're fighting and they're going to be grinding to get a win, and we got to keep that, kind of match that same intensity. And our preparation's got to be great. We got to come out playing hard and playing determined to keep this thing going. Ele disse que os Giants precisam se preparar da mesma forma, que não importa agora que o time vem de 2 vitórias seguidas, e que algumas semanas atrás eles estavam lutando para sair de uma situação ruim, assim como o 49ers está fazendo. Então eles precisam continuar trabalhando duro para manter a boa fase. Zé, acho que um dos grandes mistérios da NFL atualmente é por que o Colin Kaepernick regrediu tanto. Ele não passou por nenhuma lesão, nenhuma mudança, tirando da última temporada para a atual, e teve uma mudança na comissão técnica, mas ele já vinha caindo de produção. Antes eram 3 anos com o mesmo ataque. Eu tento encontrar alguma coisa, mas eu não consigo encontrar uma explicação para essa regressão aí do Colin Kaepernick. Eu também não consigo pensar o que faz o Colin Kaepernick assim ter caído de produção. Talvez ele ter perdido assim, ele não ter mais aquele ataque de outros tempos, ele não ter mais ali o Frank Gore com ele, mas mesmo assim, na última temporada ele já não estava mais sendo aquele jogador. Talvez seja a linha ofensiva que perdeu algumas peças importantes, mas eu não sei, ele tá jogando muito, não é aquele Colin Kaepernick que a gente esperava, não é aquele Colin Kaepernick que surgiu em 2012 como um fenômeno que eu acho que o único motivo para ele, acho que ele tem o cargo dele aí mais ou menos seguro, é que o reserva dele é o Blaine Gabbert, né? Sim, o Blaine Gabbert, que é um cara que, assim, ele surgiu, ele parecia que ser um excelente, um ótimo recebedor, um ótimo quarterback, e aí ele, ali no Jacksonville, se eu não me engano, ele foi uma escolha top 10 no draft, e ele chegou na NFL, ele não conseguiu repetir o que ele fazia na época da universidade. Ele se mostrou um cara que não consegue ser decisivo no momento que precisa ser decisivo. Ele erra muito, até mesmo com a equipe com a vitória praticamente garantida, ele acaba errando. Então é um jogador assim que se você colocar ele no lugar do Kaepernick, vai ser pior ainda, por incrível que pareça. Eu acho que o San Francisco 49ers está numa situação complicada. Eu acho que vai acabar se vendo ali draftando no top 5, no mínimo top 5, top 10. E vai se ver tendo que tomar uma decisão quanto ao futuro do Colin Kaepernick, né? Lembrando que o contrato dele chamou atenção pelo valor, só que ele não é exatamente garantido, né? Eu não lembro exatamente a definição correta, mas o 49ers tem a opção de cortá-lo, acho que na off-season, e não ter que pagar o resto do contrato. Então eu acho difícil cortá-lo, mas de repente trazer mais alguma opção, alguém para competir.
porque é inacreditável como um quarterback tinha potencial para ser um dos melhores da NFL e agora erra passes absurdos e nem correndo com a bola tem sido efetivo. Mas passando rapidamente, meu palpite para esse jogo eu acho que o New York Giants vence. Passando para o próximo jogo, né, o Monday Night Football, Steelers e Chargers, falando rapidamente também que no papel aí talvez não seja um dos jogos mais atrativos, mas aí coloca o Philip Rivers, que vem tendo uma boa temporada, mesmo jogando atrás de uma linha ofensiva péssima. Aliás, quantas linhas ofensivas ruins a gente tem nessa temporada, hein? É uma constante aí, parece, na NFL. Os times que têm as melhores linhas ofensivas, o New England Patriots, o Green Bay Packers e Cincinnati Bengals, são os times que estão melhor aí na temporada. Mas enfim, os Steelers ainda sem o Big Ben, né? Vão ter o Michael Vick. E a gente tem uma entrevista do Le'Veon Bell falando justamente sobre o Michael Vick. Vamos ouvir o que ele teve para falar. He looked really well in practice today. We're excited. Now we get a long week to actually get to prepare a game plan for him. He's not coming in on a short week. He gets a whole week, and we're excited. And he's gonna go out here and make plays, and we're gonna see what he's gonna do. Ele disse que o Michael Vick vem treinando bem, disse estar animado por ter uma semana inteira para se preparar e não uma semana curta, como foi no jogo contra os Ravens, né? O Vick meio que teve pouco tempo aí para se preparar. Eu acho que mesmo sem o Big Ben, os Steelers são favoritos para esse jogo. Vai ter a volta aí do Martavis Bryant, tem o Antonio Brown, Le'Veon Bell, não tem muito o que falar. Acho que a defesa tem melhorado e vamos ver como é que essa linha ofensiva do San Diego Chargers vai fazer para proteger o Philip Rivers contra um pass rush que não é nada espetacular do Pittsburgh Steelers. Então a linha ofensiva tem meio que a obrigação de manter o Philip Rivers aí pelo menos de pé. Sim, é um jogo assim que não causa grandes expectativas, mas eu acho que pode ser aquele jogo em que as duas equipes vão pontuar bastante, que é aquele jogo que vai acabar com 49-48. Os Steelers, mesmo sem o Big Ben, eles têm um ataque muito bom com o Antonio Brown, com o Le'Veon Bell. Até o próprio Michael Vick é um cara que consegue ali fazer suas boas jogadas. E, se eu não me engano, tem a volta também do Martavis Bryant, não tem? Foi o que eu falei, o Martavis Bryant volta, ele vai entrar no lugar do DHB, né? Dorian Hayward-Bay, que era um completo bust aí da NFL e mesmo nesse ataque conseguia produzir, então Martavis Bryant, grandes expectativas aí pra ele. Meu palpite é Steelers, e qual é o seu palpite, Zé? Meu palpite pra esse jogo é mais uma vitória dos Steelers. Agora a gente vai avançar para a próxima etapa aí do programa, que são o resto dos jogos aí dessa rodada. Começar aí pelo St. Louis Rams contra o Green Bay Packers, aí um jogo que vai ser transmitido pelo Esporte Interativo. É um teste de fogo aí pro St. Louis Rams, que vai ter que enfrentar o Green Bay Packers no Lambeau Field, onde os Packers têm sido praticamente invencíveis. Praticamente não, porque já não perdem há muito tempo. Aaron Rodgers sequer lança interceptações. O St. Louis Rams vem de uma vitória importante contra o Arizona Cardinals. E vai ser um duelo bem interessante a linha defensiva dos Rams, que talvez seja a melhor da NFL, contra a linha ofensiva dos Packers, que é uma das melhores da NFL também. Vamos ver se eles conseguem pelo menos atrapalhar aí um pouco o Aaron Rodgers. E do outro lado, vamos ver se o ataque dos Rams consegue produzir. O Todd Gurley teve um grande jogo aí contra o Arizona Cardinals e vamos ver se ele se mantém bem aí contra o Green Bay Packers. Eu acho que os Rams podem encrencar um pouco, vão com certeza ser melhor que o Kansas City Chiefs, mas os Packers têm tudo para vencer aí. Zé, Saints e Eagles. Saints e Eagles é jogo de duas equipes que não estão indo bem na temporada até o momento. As duas equipes têm uma vitória e 3 derrotas. As defesas das duas equipes não estão indo bem. Se por um lado os Saints têm decepcionado no jogo aéreo até o momento, mesmo com a última boa partida do Drew Brees, os Eagles têm decepcionado muito no jogo corrido. Eles trouxeram chegou o Ryan Matthews, chegou o DeMarco Murray nessa temporada. Parecia que eles iam investir muito no jogo corrido, mas até agora foi uma decepção. O DeMarco Murray está com 47 jardas até o momento na temporada, média de 1.6 de jardas por carregada.
tá sendo uma bela decepção esse jogo corrido. O Darren Sproles está muito bem recebendo a bola e tem sido um dos melhores running backs correndo com a bola na equipe. É um jogo que vai acabar ali com bastante pontos e eu acho que essa vitória vai ficar com o New Orleans Saints. Bem, agora falar do Denver Broncos contra o Oakland Raiders aí, que tem tudo para ser o teste de fogo do Derek Carr, né, da dupla AC/DC, um dos melhores apelidos na NFL atualmente, sem dúvida, a dupla AC/DC, Amari Cooper e Derek Carr, e vão jogar contra a melhor defesa aí da NFL, que é a do Denver Broncos, e o jogo é em Oakland, se eu não me engano, então é um teste de fogo aí. Eu acho muito difícil o Oakland Raiders conseguir vencer o Denver Broncos, mesmo jogando em casa, mas seria uma grande vitória aí para afastar a decepção que foi aquela derrota para o Chicago Bears, que era um jogo que os Raiders precisavam vencer. Foi o que eu até escrevi no Power Ranking. E se você não leu o Power Ranking, eu sei que é um pouco longo, mas é legal, um exercício bem legal para você ver qual o momento das equipes. Então, o Oakland Raiders, depois de muito tempo, eu acho que ele está evoluindo na direção correta. Claro que esse é um jogo aí que seria completamente normal perder para o Denver Broncos, mas também seria uma vitória para dar uma moral aí, voltar aí a ficar com mais vitórias do que derrotas. Então vamos ver aí o que o Oakland Raiders consegue. O Denver Broncos, como eu já falei, a defesa espetacular, e resta saber aí se o ataque continua evoluindo. Na última rodada já não teve uma boa atuação, o Peyton Manning lançou 2 interceptações aí bem, digamos, complicadas, né? Então eu acho que é até engraçado você pensar em um time liderado pelo Peyton Manning, que é a defesa que está liderando, não é o Peyton Manning, e o time está indo bem apesar do Peyton. Então é engraçado a gente que cresceu aí vendo a NFL com o Peyton Manning sendo MVP e tal, a gente vê esse momento. Eu acho que o Denver Broncos pode ser campeão do Super Bowl com esse modelo atual, só que a gente sabe o que acontece com o Peyton quando chega dezembro, quando chega janeiro, né? Então se tiver esse declínio novamente, vai prejudicar bastante as chances do Denver Broncos. Mas para esse jogo eu acho que os Broncos vencem. Eu acho que os Raiders não alcançaram ainda um nível de maturidade que seja capaz de vencer o Denver Broncos, uma defesa tão espetacular, mesmo jogando em casa. Zé, Cardinals e Lions. Cardinals e Lions. Um jogo assim que o Cardinals ele estava muito bem, a gente pensava ali que eles iam conseguir embalar uma boa sequência de vitórias, aí eles acabaram perdendo para os Rams na semana passada. Mas mesmo assim, eu acho que é um jogo em que os Cardinals ainda estão confiantes. O Carson Palmer está muito bem. O Larry Fitzgerald, que parece que, como você disse, ele encontrou uma fonte da juventude, que ele está jogando demais. E do outro lado, um Detroit Lions que ainda não venceu na temporada, não está conseguindo jogar tão bem. O Stafford, o Megatron também não está sendo aquele jogador Zé, que a gente... rapidinho. Como que um time que tem Calvin Johnson, Golden Tate, Eric Ebron, Amir Abdullah, aí do lado da defesa não tá jogando, mas tem o DeAndre Levy, tem peças importantes aí, tem boas peças, como que esse time não venceu o jogo ainda? Eu não sei explicar, porque as peças também não estão conseguindo ser tudo aquilo. O Stafford não está conseguindo jogar no seu nível mais alto, o Megatron não está conseguindo jogar no seu nível mais alto. Esses dois principalmente, que são uma dupla de ataque que é muito boa, que deveria ser assim a grande válvula de escape desse time. Porque você pode ver, o Eric Ebron começou a jogar muito bem essa temporada. O Golden Tate ele ainda não recebeu nenhum touchdown, mas está jogando bem. O Amir Abdullah ainda não recebeu todas as chances que ele merece, mas quando corre ele está indo bem. É uma equipe que decepciona por isso, mas eu acho que eles vão conseguir a primeira vitória nesse jogo. E playoffs a essa altura do campeonato é muito difícil, mas eu acho que ele dá para ter uma boa recuperação e terminar ali com 8, 9 vitórias. 8, 9 vitórias, você está sendo muito, muito otimista. Eu não vejo, esse time dos Lions tem como melhorar, mas eu não vejo, sinceramente eu não vejo, porque a linha ofensiva está numa situação muito ruim. E infelizmente aí Calvin Johnson, meus jogadores favoritos, eu tenho camisa do Calvin Johnson, mas acho que o tempo está alcançando ele. Bem, agora passando Buffalo Bills e Tennessee Titans, outro jogo que é um teste aí para um quarterback novato.
o Marcus Mariota vai jogar aí contra a defesa dos Bills. E a gente sabe o que o Rex Ryan faz contra quarterbacks novatos. Ele coloca defesas ali, blitz exóticas, e tenta confundir bastante os novatos. Mas o Marcus Mariota não tem sido um novato qualquer, né? Ele tem um começo de temporada muito bom aí na NFL. Ele surpreendeu muitas expectativas, inclusive as minhas, né? Ele está se adaptando muito rápido. E seria um baita jogo pro Tennessee Titans vencer. Se o Tennessee Titans vence, aí continua aí, se eu não me engano, fica 2-2, né? Porque eles tiveram um bye agora. E continua aí perseguindo o Indianapolis Colts. E o Buffalo Bills precisa desesperadamente vencer, né? Teve uma derrota aí bem decepcionante pro New York Giants, né? Porque é um jogo que você não espera perder, principalmente jogando lá em Buffalo. E mais uma derrota pro Tennessee Titans aí. Um time que começou tão bem a temporada, a gente já começaria aí a duvidar um pouco, né? Até escrevi no Power Ranking que o Buffalo Bills precisa parar de oscilar. Porque se jogar como jogo contra o Miami Dolphins, por exemplo, é um dos melhores times da AFC. Mas se jogar como jogo contra o New York Giants, um time indisciplinado, cometendo muitas faltas, é um time aí que vai continuar aí na linha da mediocridade, né? 8 vitórias, 7 vitórias. Mas meu palpite é o Buffalo Bills se recupera. Zé, confronta aí rivalidade da AFC Norte, Browns e Ravens. Browns e Ravens, um jogo assim que você vê os Ravens buscando a recuperação depois daquele começo ruim de temporada. Conseguiram uma vitória ali muito boa contra o Pittsburgh Steelers no penúltimo Thursday Night Football. E do outro lado você vê um Cleveland Browns com o Travis Benjamin surpreendendo, o Gary Barnidge. Parece que encontrou ali umas peças que recebem a bola muito boas, que estavam no seu elenco e não eram aproveitadas, o Cleveland Browns. Mas o Josh McCown não é o cara certo para aproveitar essas peças, na minha opinião. Tem ali o Isaiah Cromwell, que é um running back que está muito bem, foi draftado no ano passado. É uma equipe que vai mostrando que tem jogadores de talento no elenco, mas que não eram aproveitados. E que ali, se o time encaixar, ele consegue dar trabalho para várias equipes. Mas o Ravens, para mim, não é uma das equipes que os Browns vão conseguir dar trabalho, porque o Steve Smith, ele está confirmado para esse jogo, vai dar muito trabalho, ele vai complicar essa defesa do Cleveland Browns. E o jogo corrido dos Ravens se desenvolvendo com o Joe Flacco, se o Joe Flacco jogar bem, é um jogo assim para os Ravens ganharem e tentarem engrenar se eles ainda sonham com playoffs. Os Ravens, se eu não me engano, aí ainda tem uma série aí de jogos contra, se eu não me engano, o Chiefs e outro jogo que é relativamente fácil, que daria boas oportunidades da equipe ficar 3-3 aí e voltar à briga pelos playoffs. Acelerando um pouquinho pra gente não estourar muito o nosso tempo, agora o Jacksonville Jaguars enfrenta o Tampa Bay Buccaneers, o clássico da Flórida, né? Clássico entre aspas, né? Porque os times vêm em momentos tão ruins e o Jacksonville Jaguars uma derrota aí completamente decepcionante contra o Indianapolis Colts, um time que não vence há tanto tempo lá no Lucas Oil Stadium e desperdiçou uma oportunidade de ouro, field goals no final, enfim, oportunidades aí que deixou passar. E vamos ver como é que se recupera, né? Porque esse tipo de derrota normalmente costuma ter um peso mental bem grande. E vai enfrentar um time péssimo, né? O Tampa Bay Buccaneers, que pra mim é um dos piores times da NFL, se não for o pior. Não adianta colocar a culpa no Jameis Winston, porque ele é um quarterback novato e tá fazendo exatamente o que a gente espera de quarterbacks novatos. Às vezes demora um pouco pra encaixar, ainda mais jogando atrás da pior linha ofensiva da NFL. E o Jacksonville Jaguars é um dos times que mais consegue pressionar o quarterback sem mandar blitz. Então é um confronto bem difícil pro Tampa Bay Buccaneers. Eu acho que os Jaguars conseguem essa vitória aí, mesmo jogando em Tampa. Zé, Redskins e Falcons. Redskins e Falcons, um jogo entre duas equipes que estão surpreendendo positivamente. O Washington Redskins, você pensa, estão 2-2, porque é uma surpresa, porque você não esperava que essa equipe fosse ganhar tanto do Philadelphia Eagles quanto do Miami Dolphins. E no Miami Dolphins não, qual foi o segundo jogo que eles ganharam? St. Louis Rams. Do St. Louis Rams, são 2 jogos que você não esperava que o Washington Redskins fosse ganhar, deu trabalho para o Miami Dolphins. E
Eu acho que vai dar um certo trabalho para os Falcons, mas os Falcons devem levar. Matt Ryan tá muito bem, Julio Jones está muito bem, apesar da última partida. É que a última partida ele não teve tantos números bons, porque ele não foi tão bem no primeiro tempo. E no segundo tempo, os Falcons jogaram se poupando. Eles não desgastaram o time, eles começaram a poupar. E o Devonta Freeman tá jogando demais, tá espetacular. Se eu não me engano, ele é um dos líderes da NFL, se não o líder em jardas totais. E é assim, os Falcons são favoritos, eles devem ganhar esse jogo, mas não vai ser moleza, porque os Redskins estão mostrando que são um time encardido nessa temporada. Apesar de todos os problemas, a equipe quer dar trabalho para quem vai enfrentar. Ainda tem o fato do Atlanta Falcons ter como coordenador ofensivo o Kyle Shanahan, né? Que foi coordenador ofensivo do Washington Redskins. Ele conhece bem o Kirk Cousins. Terminando aí, acho que pra mim o pior jogo da temporada, o pior jogo da rodada, pior até que Jaguars e Bucks, Chicago Bears e Kansas City Chiefs. Eu acho que eu ainda não fiz a escala, mas quem pegar esse jogo aí vai ser um pouco castigo. Então, Zé, trabalha bastante esses últimos dias aí, antes da domingo, pra eu não te colocar pra fazer esse jogo, porque Bears e Chiefs tem tudo pra ser um jogo péssimo. Jay Cutler de um lado e Alex Smith do outro, então vamos parar um pouco com esse papo de Alex Smith é um quarterback subestimado. Ele não é bom, ele é um quarterback limitado, que limita o seu time e tá limitando os Chiefs. Ele conseguiu um feito histórico, se não me engano ele teve o quarterback com mais jardas sem passe para touchdown nos últimos não sei quantos anos, desde os anos 90, se não me engano. Então é um jogo bem feio no papel. Pode ser que em campo se torne um bom jogo, mas duvido, pra ser bem sincero, eu duvido. Eu acho que olha, eu vou arriscar, Zé. Eu acho que o Chicago Bears consegue a segunda vitória da temporada. Eu acho que os Chiefs levam e vai ser um jogo à moda antiga, porque eu acredito que a gente vai ver muito, tanto o Jamal Charles quanto o Matt Forte correndo. Vai ser aquele jogo, vai ser aquela batalha de trincheiras que já foi em outros tempos. E uma pergunta assim só pra terminar, você acha que algum wide receiver vai receber um touchdown nesse jogo? Eu acho que o Sean Jeffrey não vai jogar, né? Eu acho que ele ainda não se recuperou e... Você fala jogo à moda antiga, é um eufemismo para o jogo vai ser chato, né? Porque eu não vejo como esse jogo possa ser bom. Mas não acho que nenhum wide receiver vai conseguir touchdown. Acho que se tiver touchdown nesse jogo, vai ser do Matt Forte e do Jamal Charles mesmo. De repente o Travis Kelce ou o Martellus Bennett. Bem, esse foi o nosso episódio de sexta-feira, que a gente faz o preview aí da rodada a gente fez o preview da semana 5. Temos nossos palpites aí, jogos, tivemos entrevistas, então um podcast bem legal aí, você que escutou, muito obrigado. Zé, você quer falar mais alguma coisa antes da gente terminar? Para quem quiser também dar os seus palpites, o site da NFL oferece lá onde você tem o Fantasy, o Weekly Pequeno, que também oferece alguns prêmios e é uma oportunidade. Se não tem nada para fazer, coloca lá. Você vai perder 5 minutinhos para colocar que time você acha que vai ganhar a rodada. E é algo assim que dá para você se divertir com seus amigos. Se eu não me engano, dá para você criar liga também. É só isso, galera. Falou, tchau. A gente podia ter criado isso no começo da temporada, né? Faltou aí pensamento, análise estratégica aí, mas tudo bem. A gente recomenda aí vocês fazerem. Realmente é bem legal, né? Você dá seus palpites, você pode ganhar prêmios. E você que já está um pouco decepcionado com seu desempenho no Fantasy, já pode ser uma alternativa. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo e com José Paulo Mendes. Na segunda-feira a gente volta com um resumo da rodada aí de domingo e falando também de tudo que acontece no jogo. Até lá, tchau!